Bom, vamos começar o capítulo 4, Mishnah, perdão, capítulo 3, Mishnah 4. Estamos na página 73. Antes de fazer o estudo, vamos dar uma pequena introdução, como muitas vezes estamos fazendo, que isso nos ajuda a entender melhor o que estamos estudando. Então, a Mishnah nos ensina, aqui, se nós prestamos atenção, uma questão interessante. A Mishnah está nos ensinando sobre a leitura da Torá, como é feita, distribuída semanalmente. A Gemara ensina isso mais em detalhe, mas nós temos, a cada semana, nós lemos uma porção da Torá, como nós sabemos, certo? De forma tal que começamos a leitura da Torá na primeira semana, depois de Simchat Torá, e até o próximo Simchat Torá terminamos a leitura de toda a Torá. Nesse ciclo de leitura da Torá, nossos sábios instituíram, muitos anos atrás, a leitura da Haftará também. Que significa? Na história do povo de Israel, tivemos um período onde nos foi proibido de estudar a Torá, de ler a Torá. Mas era permitido se dedicar a coisas, entre aspas, espirituais diferentes. E nossos sábios, na época, deram um jeitinho, como se diz no Brasil, onde se permitiu que as pessoas estudassem os livros dos profetas e tudo mais, porque não era um livro de Torá, era um livro de história. Então, estava se estudando assuntos de história. Nossos sábios, então, se deram ao trabalho de procurar em cada uma das 53 parashot da Torá qual era o tema central na parashá. E desse tema central da parashá, eles, por assim dizer, nos fizeram justamente que o tema central que tem lá é o mesmo tema da parashá, é o mesmo tema da Haftará. Ou seja, eles procuraram nos profetas um tema que vai, por assim dizer, refletir o mesmo conteúdo da parashá. Por exemplo, semana passada, o tema na parashá, qual foi? O pessoal está dormindo bem? O tema da parashá semana passada foi o cântico entoado por Moshe da partição do Mar Vermelho. Certo? A parashá nos conta que atravessaram o mar, como foi o mar, a travessia, e que depois de atravessar o mar e o Paró e seus exércitos sucumbirem, Moshe e o povo de Israel entoaram cânticos de louvor, e também Miriam com as mulheres, etc. Então, tivemos da Haftará o tema semelhante, um paralelo, qual foi? A guerra de Barak ben Abinoam, junto com a profetisa Débora, e que depois daquela guerra ela entoou também um cântico de louvor a Deus. Então, isto foi justamente o que foi entoado, por assim dizer, naquele momento, naquela ocasião. Ou seja, nós vemos aqui que, por assim dizer, a Torá nos traz aqui, perdão, nossos sábios, um paralelismo, e eles liam na Haftará um tema semelhante que remetia, que fazia alusão ao tema que corresponderia naquela semana na Torá. Pois bem, esse decreto de não poder ler a Torá foi abolido e nossos sábios mantiveram então a leitura da Torá. Contudo, eles instituíram, uma vez que para ler a Torá você faz uma brachá e tudo mais, e deixar claro que existe um nível diferente entre a leitura da Torá e a leitura dos profetas. Por quê? A leitura da Torá tem sua base aonde? Na Torá. E os profetas, foram os profetas que escreveram, é algo humano. Então existe um nível claramente diferente. Então, os sábios instituíram que se lesse também o que nós chamamos de maftir. O que é o maftir? Um trecho da leitura da Torá
que é geralmente na mesma paraxá, o finalzinho, que é repetido. E a pessoa que vai subir para ler os profetas, ele antes vai ler um trecho da Torá também. Porque desta maneira ele está equiparado com todos os que leram a Torá, separado daqueles que não leram a Torá. Ou seja, tipo, não fica separado, fica igual. Por quê? Porque para ele também se leu a Torá. Está claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Voltando ao nosso assunto, então, na nossa Mishnah vai nos ensinar sobre algumas semanas onde, entre aspas, temos exceções. Então, por enquanto, eu vou ler a Mishnah, vamos analisar passagem por passagem, data por data, e se alguém tiver alguma dúvida ainda, depois, por favor, levante a mão e a gente tentaremos esclarecer. Ok? Então, vamos lá. Estamos na página 73. Nos diz a Mishnah, Rosh Chodesh Adar, primeiro dia do mês de Adar, Shechal Liot Beshabbat, que acontece, e ele vai cair no Shabbat, como este ano. Pessoal, isso acontece este ano. Semana que vem, Rosh Chodesh vai ser sexta e Shabbat. Certo? O primeiro dia de Adar vai cair no Shabbat. Diz a Mishnah, Korim be Parashat Shekalim. Então, no Shabbat que vem, vamos ler Parashat Shekalim. O que significa ler Parashat Shekalim? Bravo. Na época do Beit HaMikdash, a Torá estabelece que se deveria trazer, todos participar, dando meio shekel cada um, o que servia para fazer um censo do povo de Israel, mas esse meio shekel não era simplesmente simbólico. Tinha uma finalidade, era um dinheiro que era utilizado para as despesas comuns dos korbanot, que eram em nome de toda a comunidade. Ou seja, todos participavam com isto. Quando se fazia essa colheita? Justamente no Shabbat de Parashat Shekalim, no mês de Adar. Então, nossos sábios instituíram, hoje em dia nós não temos o Beit HaMikdash, não temos o cumprimento da mitzvah do meio shekel, não temos os korbanot e, consequentemente, as despesas comunitárias. Então, na prática, nós temos aqui o quê? A Mishnah que nos diz, hoje vamos nos dedicar a ler a Parashat Shekalim no Rosh Chodesh Adar. Por quê? É quando devemos anunciar sobre essa colheita desse dinheiro. Então, na prática, hoje, como cumprimos isto? Na sinagoga, no Shabbat, Rosh Chodesh Adar, tiramos 3 Sifrei Torá. Não sei se você lembra, no outro dia, nós explicamos que tem raras ocasiões nas quais se lê 3 Sifrei Torá. Certo? Quando? Dimos o exemplo, Simchat Torá. Um outro exemplo é Shabbat da semana que vem. Por que vamos ler 3 Sifrei Torá? Porque no primeiro vamos ler Parashat HaShavua, a porção da semana. Certo? Depois, no segundo Sefer, vamos ler sobre Rosh Chodesh, certo? E no terceiro Sefer, vamos ler sobre o meio shekel. Por quê? Porque é Rosh Chodesh. Então, temos que ler sobre Rosh Chodesh. E temos que ler sobre o meio shekel também. Está claro? Em relação à Haftará, o nosso costume, de fato, é que vamos ler a Haftará de Shekalim, e também mencionamos o trecho de Rosh Chodesh, que seria Shabbat Rosh Chodesh. Também. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Vamos continuar mais um pouco. Então, já sabemos como vai ser a leitura da Torá semana que vem. Só que pode acontecer também
que Rosh Chodesh Adar cai no meio da semana. Não é sempre que cai no Shabbat. Pode cair, sei lá, que dia da semana. Então, se cair dentro da semana, Haliot, Betoch HaShabbat, se o Rosh Chodesh vai ser no meio durante a semana, o que fazemos? Diz a Mishnah, vamos imaginar que o Rosh Chodesh caiu na sexta-feira. Então, em vez de cair no Shabbat, então no Shabbat anterior, no Shabbat Mevarchim, vamos ler o trecho de Shekalim. Nesse caso, vamos ler quantos Sifrei Torá? 2 somente. O da Parashá da semana e o de Shekalim. O trecho de Shekalim que está em Parashat Ki Tisa. Está claro? Por quê? Porque o trecho de Rosh Chodesh não vai ser lido. Vai ser lido quando? Quando se lê o trecho de Rosh Chodesh? Em Rosh Chodesh. No caso anterior que trouxemos na Mishnah, é porque Rosh Chodesh caiu no Shabbat. Então estamos lendo o trecho de Rosh Chodesh no Shabbat, porque é Shabbat Rosh Chodesh. Mas se Shabbat cai no meio da semana, quando vamos ler, no caso, o trecho de Rosh Chodesh? No meio da semana, no dia que cai Rosh Chodesh. Está claro? Vamos lá. Continua, então, a nossa Mishnah. Bashdia, então, no segundo Shabbat. Isso calculando que Shabbat Rosh Chodesh foi no primeiro Shabbat. Então, no segundo Shabbat, vamos ler Zachor. O que é Zachor? Zachor é um trecho da Torá que está em Parashat Ki Tetzeh, que nos diz Zachor et asher asa lecha Amalek, lembre o que te fez Amalek. Amalek é o arqui-inimigo do povo de Israel, que foi o primeiro que lutou contra o povo de Israel quando o povo saiu do Egito. Nós lemos sobre isso justamente esta semana passada. Mas o trecho que de Zachor está em Parashat Ki Tetzeh, no Dvarim, no livro de Dvarim, e lá, no trecho de Zachor, está escrito que lembra o que te fez Amalek. Amalek era o povo do qual descendeu posteriormente Haman a Agagi. Haman, que era que era descendente de Agag. Agag era o rei Agag, que era o rei de Amalek. Que o rei Saul deixou ele sobreviver, perdoou ele. E daquele perdão que o rei Saul perdoou ele, deixou ele viver, quando Deus mandou aniquilar com todo o povo, ele foi, entre aspas, se reproduziu e de lá vem o nosso Amã. Então, juntamos o Zachor et Aman com Zachor Amalek, lembramos os dois juntos, então no Shabbat, antes de Purim, lembramos de Amã. Ok? Está claro? No caso, aqui, que nós temos que Purim vai cair, no caso Rosh Chodesh, que era o exemplo que tínhamos dado, se Rosh Chodesh é dia 1, o Shabbat seguinte vai ser dia 8. Certo? Se o Shabbat seguinte vai ser dia 8, quando vai ser Purim, que é dia 14? Na sexta-feira, quinta-noite. Certo? Se vai ser quinta-noite e sexta-feira, está no meio da semana. Qual é o Shabbat anterior? Justamente o Shabbat que é o segundo Shabbat. Certo? Shabbat 8 de Adar. Porque o primeiro Shabbat foi o primeiro de Adar. Tá certo? Então, o segundo Shabbat, por isso que aqui chamamos do segundo Shabbat, vai ser Parashat Zachor. No caso aqui, já que falou segundo Zachor, vai ficar então um Shabbat no meio em branco. Só que ele continua dizendo Shlishit, porque vamos entender depois. Contudo, eu pulei umas palavras aqui, dizendo Mafsikim le Shabbat Acheret. No primeiro Shabbat, se cai no Rosh Chodesh, no meio da semana,
certo? Antecipamos o Shabbat Shekalim. Então o Shabbat seguinte vai ser o Shabbat qualquer, que não vai ser o Shabbat anterior a Purim, certo? Porque para ser o Shabbat anterior a Purim, o único jeito é quando o Shabbat é Rosh Chodesh, como neste ano. Caso contrário, então vou ter o Shabbat livre, entre Shabbat Shekalim e Shabbat Zachor, vou ter um Shabbat livre no meio. Aqui o Shabbat livre vai me cair no Shabbat seguinte, que seria o Shabbat, de fato, depois de Purim, que no caso vai ser esse ano Shoshan Purim, porque vai ser o dia 15 de Adar, onde teoricamente Purim em Jerusalém, etc. Nós já estudamos isto, não quero confundir ninguém. Está claro? Então não vamos ter terceiro Shabbat neste ano. Aí depois vem o Shabbat seguinte, que seria Shabbat Shlishit, que ele chama aqui, porque já que falou, utilizou a expressão, vamos ler Pará Adumá. O que acontece Pará Adumá? Temos uma mitzvah da vaca vermelha, que é o nosso dogma por excelência, aquele único dogma que ninguém conseguiu entender sequer o rei Salomão, aquele que Moshe entendeu porque o próprio Deus explicou para ele. Ok? E o dogma da vaca vermelha é o dogma, na verdade, o segredo da purificação. Como se purificam? E como, na verdade, quando chega Nissan, o mês de Nissan, devemos nos purificar e preparar para podermos fazer o Korban Pesach, a oferenda pascal de Pesach. Consequentemente, precisaremos ter o quê? Pessoal, precisamos ter um método de purificação para estarmos puros para fazer o Korban Pesach. Como fazemos isto? Através da vaca vermelha. Hoje em dia que nós não temos o ritual da vaca vermelha para nos purificar, então nós cumprimos simbolicamente, entre aspas, através da leitura do trecho da vaca vermelha, que era o trecho de como nos purificamos, através disto, na prática diz a Torá. Então, se vocês vão se dedicar a estudar e ler as leis da vaca vermelha, eu vou considerar como que vocês fizeram o ritual da vaca vermelha e, consequentemente, estão puros. Por esta razão, que no Shabbat seguinte vamos ler o trecho da vaca vermelha. Aí surgiria a pergunta, peraí, Rabino, se todo objetivo de ler a vaca vermelha para nos purificarmos para Pesach, então o mais apropriado, certo, seria ler este trecho, entre aspas, da Parashá seguinte, ou quando? No Shabbat seguinte, no Shabbat que abençoamos o mês de Nissan, ou no Shabbat Rosh Chodesh Nissan, porque desta maneira eu vou estar o mais próximo possível de Pesach. Está claro? Só que vem aqui o quarto detalhe, Barreviit, no quarto Shabbat, vamos ler a Chodesh Azelachem. Vamos ler o trecho que limos na Torá 2 semanas atrás, quando Hashem dá a primeira mitzvah para o povo de Israel, que é a mitzvah de consagrar o novo mês, e estabelece que o novo mês vai ser primeiro do mês do ano, que é o mês de Nissan, que é Pesach. O mês de Pesach é o primeiro mês, o mês primeiro do calendário. Então, quando vou ler esse trecho? Naquele Shabbat, ou no Shabbat que abençoamos aquele Rosh Chodesh. Ou seja, se cair Rosh Chodesh Nissan no Shabbat, então vamos ler justamente a Chodesh Azelachem no Shabbat Rosh Chodesh Nissan. E vamos aí tirar 3 cifras de Torá. Mas se Rosh Chodesh Nissan, como vai acontecer neste ano, vai cair no dia de semana, certo? Como de fato este ano vai acontecer, que vai cair no domingo. Neste caso, então, nós vamos ter o Shabbat HaChodesh no Shabbat anterior a Rosh Chodesh, que vai ser Shabbat Mahar Chodesh, Shabbat véspera de Rosh Chodesh, e aí vamos ler a Chodesh Azelachem, e no Shabbat anterior vamos ler Pará Adumá. Está claro? Da vaca vermelha.
ou já nos purificamos, entre aspas, o mais próximo possível do mês de Nissan. Não podemos no Shabbat anterior de Nissan, porque vamos abençoar o mês de Nissan e vamos ler que esse mês é o primeiro mês do ano, que é o que tem urgência nesse dia, que é o assunto do dia. Está claro? Alguma dúvida? Já tem uma dúvida? Então levanta a mão depois. Estou te vendo aí na tela, mas se não, melhor levantar a mão. Depois eu já volto para te perguntar. Quero terminar toda a Mishnah e voltamos para as perguntas. Bachamishit, que significa Bachamishit? Terminado este ciclo de 4 parshiot, em algum momento temos um intervalo, se você se lembra, ou antes de Zachor, ou antes de Pará. Neste ano vamos ter antes de Pará. Entre Zachor e Pará, temos um Shabbat que não temos nada de especial. Mas temos essas 4 parshiot, 4 porções especiais que vão neste período. Findas estas 4 porções, nos ensina aqui, Bachamishit, no quinto, Josrin le Kesidran. Voltamos a ler as Haftarot normalmente, volta todo o ciclo normal. Ok? Continua a Mishnah e nos diz, la kol mafsikim. Para todos os assuntos nós interrompemos. O que significa para todos os assuntos nós interrompemos? Berashei Kodashim, Hanukkah, Purim, Betaniot, Bemaamadot, Yom Kippurim. Nos dias de Yom Tov e nos dias de Yom Kippur. Ou seja, em todas essas datas, perdão, nós interrompemos e fazemos uma leitura especial. Já interrompemos a sequência normal. E temos a leitura do dia. Por exemplo, em Rosh Chodesh, nós lemos a Parashá da semana, mas não lemos a Haftará da semana. Lemos a Haftará de Shabbat Rosh Chodesh. Quando chega Hanukkah, não se lê a Haftará da semana. Lemos a Haftará de Hanukkah. Certo? Quando chega Purim, a mesma coisa, que temos Zachor, que acabamos de falar. O trecho da Torá e a Haftará correspondente. E assim por diante, Purim e Taniot, na verdade, hoje em dia não temos Taniot no Shabbat. E quando chega na prática, Maamadot, que são as festividades, nós vamos ler normalmente, certo? E Yom Kippur, na prática, nós vemos que Yom Kippur também, quando cai no Shabbat, lemos o trecho específico, tanto de manhã quanto de tarde, as leituras correspondentes a Yom Kippur. Ok? Então, aqui, basicamente, começamos a entender um pouquinho como funciona a dinâmica da leitura da Torá no nosso calendário. Então, nós temos aqui, se vocês quiserem, na página 75, um quadro ilustrativo das diversas opções de quando cai Rosh Chodesh Nissan, para entendermos como vai funcionar a leitura e a sequência, no caso da leitura da Torá. Ok? O quadro 3, o quadro 100, que está aqui, o terceiro quadro, é o que nós nos encontramos este ano. Ok? Então, vocês veem que tem Shekalim no 1 de Adar, Zachor no dia 8, no dia 15 não tem nada, que seria a interrupção que falamos antes, e depois tem 22 Pará e 29 a Chodesh. Ok? Eu vou autorizar vocês a liberar os microfones, se alguém quiser alguma pergunta, alguma dúvida. Abraham, por favor. Rabino, você tinha falado de aproximar o máximo possível a Haftará de Pará do Mar de Pessah. Talvez o final da Mishnah tenha respondido, mas eu poderia colocar então logo antes de Pessah? Tem que ser em Adar? Não, não é antes de Pessah, antes do mês de Pessah. Entendeu? Okay. Antes do mês de Pessah. E antes do mês do Pessah, preciso anunciar que esse é o primeiro mês do ano.
Ah, ok. Por isso Shabbat Achodesh. Achodesh Azel Lachem Rosh Chodashim. Este mês é para vocês cabeça de meses. Ok. E aí tem uma Haftarah especial também antes de Pesach, que é antes do Sim. Yom Tov. Shabbat Agadol. Sim, Ok. vai ter uma Haftarah especial. Não tem leitura da Torá especial, mas Haftarah sim. Ok. Ok? Mas não é isso que estamos estudando. Isso é outro assunto. Ok? Aqui no final ele fala que tem as ocasiões especiais, né? Que tem outras Sim, porções sim, especiais. sim. Sim, mas o que eu estou querendo te explicar, você me fez a pergunta sobre antes de Pesach. Sobre antes de Pesach, na nossa Mishnah, não tratou desse assunto. Ok? E aí vamos começar depois, a próxima Mishnah. Se vocês reparam, vamos isso, semana que vem, dias, na segunda-feira, Bezrat Hashem Bli Neder, a página 78, vemos o que vai ser em Pesach, o que vai ser em Shavuot, etc, etc, etc. Ok? Então, se ninguém mais tem perguntas,